seja você a resposta de Deus às orações do teu irmão. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E para fundamentar essa declaração, eu separei dois textos para meditarmos. O primeiro que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 27 e 28, e o segundo na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. O primeiro texto diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. O segundo texto, que está na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Certa vez, Jesus ele foi questionado pelos fariseus a respeito de quem seria o nosso próximo. E como resposta, Jesus ele contou uma parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. E disse Jesus que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, aquele homem foi assaltado, foi espancado e deixado quase morto, jogado à beira daquele caminho. E pelo mesmo caminho passava um sacerdote, e vendo aquele homem jogado, fechou o seu coração e seguiu o seu caminho. Logo em seguida veio um levita, que também vendo aquele homem caído ali, fechou igualmente o seu coração e seguiu o seu caminho. Até que pelo mesmo caminho descia um samaritano, que vendo aquele homem, se compadeceu da sua condição, se compadeceu da sua situação, deitou azeite sobre as suas feridas, deu-lhe pão e vinho, colocou ele na sua montaria, levou até uma hospedaria e pagou toda a despesa daquele homem. E ainda acertou com o dono daquela hospedaria que ele daria continuidade à sua viagem e que, retornando, se aquele proprietário tivesse gastado qualquer coisa a mais com aquele homem, ele restituiria as despesas que o dono daquela hospedaria havia tido com aquele homem que foi deixado por assaltantes, por bandidos à beira do caminho. Esse texto que nós acabamos de ler, ele alinha a nossa vida com a vontade de Deus. Chama a nossa atenção e nos convida para fazermos a vontade de Deus com relação ao nosso próximo. Que agora eu tenho certeza, se você não sabia quem era o teu próximo, agora você sabe. Depois de eu ter contado a você, ter repetido a parábola do bom samaritano, ainda que de forma resumida. Porque o nosso próximo, resumindo tudo que Jesus ali ensinou, o nosso próximo é aquele que necessita, é aquele que precisa da nossa ajuda e que está ao nosso alcance poder ajudar essas pessoas. Porque é isto que a gente consegue enxergar aqui nesses dois textos. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículos 27 e 28, eu chamo a sua atenção para a primeira condição, quando diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. E aqui eu coloco, até ampliando essa declaração, dizendo: não te furtes a fazer o bem ao teu próximo, aquele que necessita, aquele que chegou até você apresentando a sua necessidade, a sua dificuldade, precisando de um socorro. Ele diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Essa é a primeira condição para que você possa ajudar o teu próximo. Está em tuas mãos o poder de fazer? Você pode ajudar esta pessoa? É disso que trata esse texto.
Esse texto fala com os indiferentes. Esse texto não está falando daquelas pessoas que não conseguem ajudar nem a si próprias, que são tão carentes quanto aquela. Está falando de você que tem condições. Está falando de você que pode ajudar, que pode mudar a vida do teu irmão, que pode estender a mão para o teu irmão, que pode levantar o caído, que pode deitar azeite, né? Usando aqui a mesma linguagem da parábola do bom samaritano, deitar azeite em suas feridas, confortá-lo, consolá-lo. Está falando de você que pode, que reúne as condições necessárias para ajudar quem precisa, mas que resolveu pegar um outro caminho, resolveu pegar o caminho da indiferença, a semelhança do sacerdote, a semelhança do levita, que viu aquele homem caído à beira do caminho e fechou o seu coração e não ajudou aquele homem. Se dependesse daqueles dois, aquele homem teria morrido. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, tão bondoso, que levantou uma pessoa totalmente indiferente. Porque os judeus não se davam com o samaritano. E na parábola do samaritano, aquele homem que foi assaltado, espancado e deixado à beira do caminho, quase morto, ele era um judeu. E o homem que recebeu, que o ajudou, era um samaritano. E, segundo a história, eles não se davam bem. Eles eram inimigos. Mas aquele samaritano mostrou totalmente o contrário dessa crença, totalmente o contrário desse costume, da inimizade, da indiferença. Ele abriu seu coração e cuidou daquele homem. A gente não sabe, a parábola não diz o que aquele samaritano iria fazer em outra cidade. Qual a quantidade de dinheiro que ele estava levando? Qual era o propósito? Mas ele resolveu utilizar aquele dinheiro com aquele homem que precisava. Estava no poder dele fazer. Ele tinha condições de ajudar. Portanto, ele ajudou. E aquele homem sobreviveu. Aquele homem recebeu um olhar de misericórdia do samaritano. E eu repito para você, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Enquanto que o primeiro versículo, ele nos apresenta a condição para que possamos ajudar ao próximo, né? O segundo versículo mostra justamente a desculpa que muitas vezes nós damos para não ajudar. Às vezes nós temos, está conosco a condição de poder ajudar aquele irmão, ajudar aquela pessoa, independente, né? Ajudar aquela pessoa, pode ser um desconhecido que nos encontra na rua e pede uma ajuda, e nós muitas vezes fechamos o coração para essa pessoa. Mas o segundo versículo aqui no livro de Provérbios mostra justamente a desculpa. Porque quando a gente pode ajudar e pede para a pessoa voltar no dia seguinte, nada mais é do que uma desculpa, porque a gente não quer ajudar, a gente quer dificultar a vida daquela pessoa mais ainda. No segundo texto, na carta de Tiago, no capítulo 4, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. A segunda condição, a primeira, é você ter as condições para poder ajudar e se negar a ajudar. A segunda é você saber como ajudar. É saber que tem que ajudar.
Saber que é isto que Deus espera de cada um de nós, que estendamos a mão ao necessitado, aquele que precisa da nossa ajuda. Esse texto ele coloca, o texto de Tiago coloca a segunda condição para que você possa ajudar o teu próximo. Você sabe como fazer? Você sabe como ajudar? Você sabe que tem que ajudar? E aqui não é por obrigação, é por amor. Porque se não for por amor, não serve. Aquela outra pessoa, ela vai ser beneficiada, claro. Ela vai ser ajudada, claro. Mas as nossas motivações, elas precisam ser por amor. A base das nossas motivações precisam ser o amor. Muita gente ajuda por partidarismo, muita gente ajuda para ficar bonito na foto, muita gente ajuda para aparecer, muita gente ajuda para sair na mídia, para aparecer na televisão, como eu vejo diariamente isso acontecendo. E sendo que nós somos ensinados a não deixar a mão esquerda saber o que faz a direita. Quando tu deres uma esmola, não toque trombeta nas praças, anunciando o que você fez, anunciando a pessoa que você ajudou, mas diga somente ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A nossa recompensa precisa vir de Deus e não dos homens. O nosso louvor precisa vir de Deus e não dos homens. Os aplausos que porventura iremos receber precisa ser de Deus e não dos homens. A recompensa, como disse Jesus. A recompensa. E ele diz mais que aquele que faz isso, que toca trombeta nas praças anunciando que deu uma esmola, e é louvado pelos homens, é admirado pelos homens, este, disse Jesus, já recebeu o seu galardão, já recebeu a sua recompensa. Imagina, ao invés de receber louvor de Deus, você recebe louvor dos homens. Ao invés de você desejar o galardão de Deus, você ambiciona o galardão dos homens. Mas não é essa a questão. Não é isto que está em jogo, não é sobre isto que eu vim aqui falar com você. Eu vim aqui falar com você para que você seja a resposta de Deus às orações do teu irmão. Para que você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar esse irmão? De que forma eu poderia contribuir para que a dor desse irmão seja amenizada ou cessada definitivamente? Sabe por quê, irmãos? Ainda que seja a parte mais importante, o que você poderia fazer de melhor e de mais importante na vida de uma pessoa que está ou não sofrendo, não importa, é orar. É a mais fácil, é a mais importante. Repito, é a mais importante, orar por quem está necessitado, por quem está passando por alguma dificuldade, alguma luta, ou não, é a parte mais importante. Porém, é a mais fácil. Podemos orar por 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas por dia. A única coisa que isso vai levar de nós é o nosso tempo. Mais nada. Agora, estender a mão àquele que está caído, curar as suas feridas, cuidar, ou melhor dizendo, das suas feridas, tratar as suas feridas, atender às suas necessidades,
dar alimento àquele que tem fome, dar água àquele que tem sede, confortar aquele coração que se encontra aflito. Ainda mais agora, nesta época de pandemia que estamos vivendo, quantas famílias perdendo seus entes queridos, quantas pessoas, em razão do comércio, se encontrar em quarentena, com as suas portas fechadas, sem funcionar, estão perdendo seus empregos, estão passando por necessidades. E o que nós podemos fazer para mudar isso? E o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Olha o que diz aqui. Não te furtes. Não deixe, não vire as costas, não feche o teu coração, não feche os seus olhos, não tape os seus ouvidos ao clamor do necessitado, ao clamor do aflito. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Você pode ajudar. Você pode fazer. Talvez você não consiga ajudar aquela pessoa na sua necessidade específica, mas você pode ajudar de outra forma. Talvez você não consiga ajudar com a totalidade, mas pode ajudar parcialmente. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu todas as condições para ajudar a quem precisar. Nós podemos fazer alguma coisa, desde que os nossos corações não estejam endurecidos, que os nossos olhos não estejam fechados, os nossos ouvidos não estejam tapados. Nós podemos ajudar. E aqui em Tiago, no capítulo 4, diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Nisso está em desacordo com a vontade de Deus. É isso que o pecado significa. É quando nós nos colocamos em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós podemos fazer. Deus já reuniu em nós a capacidade para ajudarmos aos necessitados, para ajudarmos as pessoas que precisam. E esse texto é muito claro: está em teu poder fazer. Você pode ajudar, então ajude. Não dê desculpa para o teu irmão, não peça para ele voltar no dia seguinte. Porque pode ser que não dure até o dia seguinte. Teu irmão não resista até o dia seguinte. Faça agora. Deixe de brincar de ser cristão e faça agora. Se não sabe como fazer, peça a Deus. Pergunte a Ele o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Lembro de uma história de um livro que eu li, muito bom livro, por sinal. Creio que já li esse livro mais de 10 vezes, e isso sem exagero, pode ter sido muito mais, né, do que 10, com toda certeza, porque é um livro muito bom. Uma mulher chegou para o personagem do livro, necessitando de uma ajuda, e era uma ajuda financeira. E ele tinha todo o dinheiro para ajudar aquela senhora. Mas ele estava às vésperas do seu casamento. E aquele dinheiro tinha sido separado para ser usado no seu casamento, na sua lua de mel, nas despesas que ele teria com o seu casamento. E ele orou por aquela mulher,
e disse assim a ela: olha, eu posso te ajudar com parte da sua necessidade. Seria, creio que o equivalente a uns 50%. E ele foi lá, buscou os 50% daquilo que a mulher estava precisando e entregou na mão dela. Depois dele ter feito aquilo, ele começou a se sentir incomodado. Ele se despediu da mulher, a mulher foi embora. E ele percebeu que o seu coração estava pesado. E aí ele conversou com Deus, e Deus mostrou para ele que ele tinha os recursos para ajudar aquela mulher naquela necessidade. E ele foi lá, pegou o restante do dinheiro, pediu perdão a Deus, correu até aquela mulher e falou: olha, me perdoe por eu ter te entregado somente a metade do que você precisava. Está aqui o restante. Eu tinha comigo, mas esse dinheiro seria utilizado para outros fins. Mas eu vejo que você precisa. Você necessita mais do que eu. Toma. Pediu perdão àquela mulher, entregou todo o dinheiro para ela, e ela saiu feliz, glorificando e engrandecendo a Deus. E ele também, por ter feito a vontade de Deus e por ter sido resposta de Deus às orações daquela mulher. Seja você a resposta de Deus às orações do teu irmão. Não brinque com isso. Não brinque. Porque o nosso Deus não brinca com as necessidades de ninguém. O nosso Deus não brinca com as nossas necessidades. Quando nós apresentamos as nossas necessidades a Ele, Ele leva a sério cada item que nós apresentamos a Ele. Assim também Ele espera que cada um de nós possamos agir em relação ao nosso próximo. Leve a sério as necessidades do teu irmão. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te dou graças, meu Senhor, pela revelação do teu Espírito Santo. Eu te dou graças pelo ensinamento do teu Espírito Santo. Eu te dou graças por aquilo que as Escrituras, meu Senhor, nos trouxe neste momento para nos ensinar, Senhor, como devemos tratar os nossos irmãos. Como devemos tratar uns aos outros, meu Senhor. Principalmente aqueles que estão passando por necessidades, que estão passando por lutas, que estão passando por angústias, que estão sofrendo, meu Senhor, por alguma coisa, Pai. Esses dois textos que lemos hoje nos revelam a tua vontade para as nossas vidas em relação ao nosso próximo, em relação àquele que sofre, em relação àquele que está com o seu coração angustiado. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, nos dê a capacidade de sermos a resposta, Senhor, às orações dos nossos irmãos. As orações que os nossos irmãos têm apresentado a Ti, Senhor, apresentando cada um as suas necessidades, que sejamos a resposta para cada uma dessas necessidades, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um que está assistindo este vídeo. Eu abençoo cada um que está ouvindo esta mensagem. Supra as necessidades de cada um, Senhor, em Cristo Jesus. Levante, meu Pai, homens e mulheres, Senhor, comprometidos contigo, meu Deus, para que sejam canais de bênçãos na vida das pessoas que necessitam de uma ajuda, que necessitam de uma palavra de carinho, de conforto, que necessitam, meu Pai, de que alguém
cuide das suas feridas. Em nome de Jesus é que nós oramos, meu Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo.